de amor e carinho, criança sorrindo, a lua, o sol. A paz não tem cor nem nação, a paz tem primeiro lugar. Egito, Turquia, Japão, Nordeste, Cabul, no teu coração. A paz, natureza, o planeta sorrindo. A paz na família, no olhar de um irmão. A paz, juventude, país transformando. A paz na cidade, um povo se amando. A paz pela paz, a paz pela paz. A paz pode ser entre os bichos, a paz no inferno também. Marrons africanos vermelhos, na tribo dos índios, florestas, o chão. A paz entre todos os planetas, a paz não tem religião. Pajés, franciscanos e médiuns, garis, arquitetos, qualquer profissão. A paz nos estádios, na bola rolando. A paz no trabalho, no amor educando. A paz nos amigos, sabor e amizade. Pelo visto, muita gente hoje foi prestar sua homenagem também. É normal, natural e também amanhã muita gente imprensou, né? Feriado. Tá bom, né, menina? Muita comida de uma pessoa que doou. Ela fez aqueles almoços do Enem, um professor. Deu mais de 3 mil quilos de alimentos e ele doou para 3 casas. Ok, menina. E aqui foi contemplado. Maravilha. Muito bom. E os presentes do João estão vindo de São Paulo, mas ele está chegando. É o quê? Roupinha, essas coisas? É um kit beleza. Chantilly creme. Pai, olha ali uma jovem também que está vindo dia 12. Aquela de camisa xadrez ali. Na cara de papinha. É essa que eu falei. É. Boa noite. Eu acho que está desligado. Está ligado? Boa noite. Agora, como todos estão? Bem? Também estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez, reunidos, para trabalhar, para estudar, para nos confraternizar. Estamos revendo pessoas amigas que trabalharam aqui conosco. Estávamos comentando aqui com Rita e com Mário Jorge, as portas mais do que nunca estão abertas aqui do Ceará. As pessoas estão retornando de suas longas viagens, que de vez em quando a gente faz algumas viagens, alguns mergulhos, e nos afastamos e sempre voltamos como filho pródigo. E é muito bom nesse retorno que a gente volta mais vivo, a gente volta com mais entusiasmo, com experiência e sapiência, por que não, não é? Estamos aqui nessa noite maravilhosa com a nossa querida Rita Rangel, que vai nos falar
sobre Paulo de Tarso e nós. O que Paulo de Tarso tem que está também dentro de cada um de nós? Essa deve ser a abordagem, né, Rita? Vamos ver o que ela vai nos trazer de Paulo. Essa eminente figura da história cristã, que nos ensina há muito. E nesse dia, que é convencionado, o Dia dos Finados, convencionado pela nossa cultura, pela história cristã, nós escolhemos uma mensagem que foi trazida pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, da nossa querida psicóloga da espiritualidade, Joana de Ângeles. E convido a todos para escutarem, como uma preparação dos nossos trabalhos nessa noite. Ela diz o seguinte: ninguém fina, ou seja, desaparece, desintegra-se, como se iludem os negadores. A vida estua além do túmulo, a vida brilha além do túmulo. Os teus mortos prosseguem, apesar de invisíveis aos teus olhos. Se fizeres, porém, um grande silêncio em prece, lograrás percebê-los e ouvi-los. Envolve-os sempre nas memórias queridas, nas vibrações de carinho, e eles se beneficiarão com as tuas mensagens. Estando felizes, eles te ajudarão, apoiando-te nos projetos nobres e amparando-te nas horas difíceis. Ama-os sempre, recordando-os nas tuas orações, que lhe fazem muito, mas muito bem. Prepara-te, no entanto, para a própria desencarnação, para o próprio desapego, de que não te poderás furtar. E no dia de finados, ao recordá-los, reparte dos teus sentimentos algumas parcelas de amor, distribuindo-as com os sofredores do mundo, em homenagem a eles. Ao invés de lhes ofereceres os mimos habituais da vaidade, que não os alcançam mais. Por fim, recorda-te que, em visita ao túmulo do seu querido mestre, Jesus, por encontrá-lo vazio, Maria de Magdala, surpresa e temerosa, saindo do recinto em sobras, reviu, nimbado, brilhando, de claridades sublimes, chamando-a suavemente. Maria, sou eu. Bela mensagem de Joana, não é mesmo? Que nos faz refletir a necessidade de estarmos em sintonia com os nossos queridos que se foram, mas com lembranças doces, com as mensagens e com as estrelas que eles deixaram no seu caminhar. Sim, a saudade dói, o aperto no coração, o vazio, a angústia nos assalta, é verdade. Mas que nesse momento possamos lembrar de Maria, naquele instante, que não viu mais Jesus, mas sentiu. E ele disse, eu estou aqui. E eles, o ente querido, o pai amado, a mãe amada, o irmão amigo, ele está aqui, em sua mente, em seu coração. Que possamos nessa noite, nessa palestra, nessa conversa, nessa reflexão, nessa conversa, lembrarmos de todos eles, com muito amor, abraçando pelas nossas vibrações, para que eles sejam felizes, como nós também queiramos ser. E nesse momento de amor, que estamos entrelaçados e enlaçados por esta casa, possamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui ainda encarnados, aprendendo, crescendo e brevemente vamos nos reencontrar com todos eles. Vamos dizer a eles, já eu chego, volto já, mas vamos traçando o nosso caminho, vamos aprendendo,
vamos dando oportunidade a nós mesmos de crescer. Vamos agora, nessa sensação de amor, nessa paz que agora irradia todos os nossos corações, elevar nossa mente, porque tudo isso é uma prece, mas vamos agora reforçar pelas palavras do nosso irmão João Vitor, um jovem trabalhador da casa, que fará a prece inicial dos nossos trabalhos. Deus Pai, eterna fonte de amor e de luz, que hoje seja uma noite de muito estudo. Possamos sair daqui melhores do que entramos, tanto para nós que ainda estamos na matéria, tanto para aqueles que ainda não estão mais na matéria. E que ao sairmos daqui, melhores do que entramos, ao voltarmos para nosso lar, possamos voltar na Tua paz, deixada pelas belas palavras da nossa irmã, que irá expor os trabalhos da noite de hoje. Que a Tua paz, Senhor, se faça presente em nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Em nome de Jesus, do nosso Pai querido Deus, de Francisco de Assis, patrono desta casa, damos por iniciado a reunião desta noite. Rita, é com você. Boa noite. Falar sobre Paulo é uma grande responsabilidade, porque muitas vezes, diante desses personagens da história, diante dos grandes personagens do cristianismo, diante daqueles amigos do Cristo, a gente se sente tão pequeno, a gente se sente assim, tão não fazer nada. E a gente se pergunta, como aconteceu? O que houve? O que não houve? Como foi? Paulo é considerado um dos grandes marcos do cristianismo. Aí, muitas vezes a gente diz, por quê? Pela sua modificação íntima, pela mudança da sua vida, por tudo que ele fez. Mas quem foi Paulo? Paulo, por que Paulo de Tarso? Paulo nasceu numa cidade chamada Tarso, e o seu nome era Saulo, que significa o esperado, o desejado. Mas naquela época se tinha o hábito de se colocar também o nome helenístico. Tinha o nome judeu, o nome helenístico, e cada um, muitas vezes, adotava um outro nome por várias situações. Quem era Paulo, né? Paulo, rapaz, jovem, muito jovem, de uma inteligência fantástica, de uma inteligência que beirava até a admiração dos grandes sacerdotes, dos grandes sábios da época. Saulo, ele foi discípulo de Gamaliel, que era considerado na época a pérola da lei. Era o que tinha de melhor, era a gente colocar um filho numa Sorbonne da vida. E Paulo, ele era muito benquista, porque ele vinha de uma família tradicional, era muito apegado às leis. Ele tinha uma mente brilhante, ele tinha facilidade de se comunicar com as pessoas. E por tudo isso, ele se envolvia e defendia. Era um grande orador. Diferentemente de mim, que tenho dificuldades. Eu gosto de conversar, mas Paulo era um grande orador. Ele arrebatava aquelas criaturas da época que iam ao sinédrio com as suas colocações religiosas. Mas aí se pergunta, Paulo era o quê? Que profissão tinha Paulo? Paulo, ele fazia trabalhos com couro. Ele trabalhava fabricando tendas e trabalhos, fazendo outros objetos em couro, porque naquela época a pessoa ser artesão era ter uma profissão assim fantástica. E Paulo foi crescendo nesse meio e se desenvolvendo de uma forma muito bonita.
Só que Paulo tinha duas virtudes, entre aspas, que nós temos: orgulho, vaidade. Ele era vaidoso daquilo que ele fazia. Ele tinha orgulho da sua casta, da sua posição, daquilo que ele fazia dentro daquele sinédrio, da sua posição ali. E o que ele mais desejava era ser vamos dizer, o sacerdote-chefe daquele grupo religioso. Mas por trás disso tudo, por defender uma lei mosaica muito arraigada na época, Paulo começou a conhecer os cristãos, a ouvir falar daqueles que eram discípulos, seguidores do Nazareno, que eram conhecidos assim. Naquele tempo, era uma ameaça para todas aquelas criaturas que defendiam aquela lei antiga, aquela lei que vinha de vários e vários séculos de tradição. E ele não admitia ser contestado nos seus princípios. Porque quantas vezes a gente também é incoerente com quem professa ou quem frequenta um outro grupo religioso pelas nossas convicções. Paulo tinha isso. Ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele acreditava. E Paulo conseguiu chegar onde ele queria. Só que, por trás disso tudo, ele foi um dos maiores perseguidores na época dos cristãos. Ele chegou a conhecer os discípulos do Cristo, que já não eram mais discípulos, já eram apóstolos, porque o Cristo já havia retornado à sua pátria-mãe, mas ele não admitia que aquele crescente de admiradores seguissem adiante, por um único motivo: pela serenidade daqueles que participavam daquele grupo diante das vicissitudes da vida, diante do sofrimento, diante das perseguições. Porque o cristão, naquela época, hoje a gente é muito falho, mas naquela época o entusiasmo era muito grande daqueles seguidores, porque eram espíritos preparados para isso. Então, Paulo, ele sentia essa dificuldade muito grande, ele não compreendia como é que ele trazia uma angústia muito grande no peito, enquanto todas aquelas criaturas se mostravam tranquilos diante de uma dificuldade, diante de um sofrimento, de uma tortura que era imposto pelos sacerdotes para que eles confessassem que não eram seguidores do Nazareno. E ele não conseguia essa declaração de nenhum deles. Ele perseguia, junto com os outros sacerdotes que defendiam as suas ideias na época. E uma coisa interessante, o maior transtorno de Paulo era que ele não se sentia muito amado e ele tinha um defeito no olho. Aquilo fazia dele uma criatura que se sentia complexado. Ele tinha mente, tinha o saber, tinha a oratória, mas aquele defeito fazia com que ele ficasse se sentindo humilhado, porque não era aquela perfeição que ele exigia dele. Ele era, dentro daquilo que ele acreditava, ele era realmente visceral. Ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele cria. Então, veja as coisas da vida. Uma família que morava numa outra cidade, um cidadão cristão, tinha 2 filhos. E um desses filhos, o pai foi torturado e sacrificado para negar a sua crença, não negou. O filho foi feito escravo e a filha conseguiu seguir sua vida. Paulo encontra-se exatamente com a irmã dessa criatura, que se chamava Abigail. E Paulo perseguia uma criatura com os seguidores
e que já tinha ouvido falar a respeito dele, da transformação dessa pessoa, uma figura chamada Estevão. E era o foco da vida dele, eram os apóstolos da Casa do Caminho e, mais precisamente, João, Tiago e Estevão. E ele vai até lá, força muito a situação. Aí ele começa a sua trágica história, que ele, mais na frente, a gente vai ver. Quando um belo dia, ele manda que os seus soldados capturem Estevão, porque ele achava que o Estevão era o foco, era o mentor daquele grupo. João, ele não conseguiu chegar até João, porque ele não encontrava em João nada, como não encontrava nada nos demais, e nem em Estevão. Sabe aquele que a gente elege para Cristo? Quantas vezes a gente, na vida da gente, elege alguém para a gente perseguir, para a gente criticar, para a gente, né? Quantas vezes a gente? E de Paulo era exatamente Estevão. Era o calo da vida dele. E ele nem imaginava quem era esse Estevão. E ele consegue prendê-lo, consegue levar a uma tortura terrível. Porque por trás de Estevão existia uma criatura chamada Ananias, que ele considerava que era o disseminador das ideias no meio daquele povo. E Ananias era um cristão muito respeitado por todos que seguiam o Cristo. Quando a gente encontra alguém que é extremamente dedicado ao trabalho do bem, ao Cristo, a gente tem aquela admiração e muitas vezes a gente tem até inveja. Porque às vezes as pessoas têm aquele amor que ele não conseguia. E era assim que Paulo se sentia. Ananias, para ele, era o disseminador mor de tudo, juntamente com todos os cristãos. Quando ele assume a direção daquela sinagoga, daquele grupo de religiosos, do Sinédrio, ele diz que vai perseguir até o fim. E Estevão, preso já na época, sofre terríveis torturas terríveis, imputadas por ele, amando dele. E ele, noivo de Abigail não era cristã ainda, ele quer e convida os amigos, como se diz hoje, toda a cúpula da amizade dele, para assistir ao primeiro julgamento dele contra um cristão, que era Estevão. E ele pede para que a noiva, que estava na casa de pessoas amigas na estrada de Jope, ele pede que a noiva vá assistir ao primeiro julgamento dele. Ele achando que estava assim, seria a glória dele, a coroação dele como grande sacerdote da época. E ali ele faz. Só que, por um motivo, Abigail não se atrasa um pouco e não chega. E ele começa o julgamento e coloca Estevão na posição que se fala, né, preso pelos braços, de joelhos, para ser morto por apedrejamento, que era o que a lei previa a esses casos. Porque, no fundo, ele tinha certeza que estava cumprindo a lei, não é? De uma forma que hoje a gente entende equivocada, mas para ele defendia a lei mosaica, tudo aquilo que ele acreditava. E Estevão chegou a ser apedrejado. Quando Abigail chega, reconhece em Estevão o irmão que foi feito escravo. E ela pede para Paulo, para que ele pare com aquele sofrimento, porque era o irmão. A dignidade de uma pessoa muitas vezes surpreende. Abigail não deixa que ninguém perceba
que Estevão é seu irmão, para que Paulo, diante daquela autoridade que ele representava, ele não fosse humilhado. Gente, quantos de nós age também defendendo aquilo que a gente acredita? E Paulo foi até lá. Quando Abigail encontra, né, Paulo nessa situação, ela consegue conversar com o irmão. E como ela acalentou o pai, quando foi também condenado, ela acalenta o irmão. E naquele momento, Paulo acaba o noivado. Porque era assim um amor muito grande que eles tinham um pelo outro. Eles se amavam profundamente. E Paulo diz, aqui termina a nossa história. Aí ela agradece a ele, né? Pelos anos, pelo tempo de felicidade que ele dedicou. E ali aquela história começa a ter outro rumo. Paulo revoltado pela desilusão que ele teve em perder a mulher que ele amava. Pelo que ele acreditava, ela não foi causadora de nada. Mas ele, eu acho que intimamente, se sentia culpado de algo que ele achou terrível, que seria a perda da mulher amada. Tanto que, posteriormente, ele chega a visitá-la e já a encontra doente e cristã. Porque naquele momento em que Estevão entrega a vida nos braços dela, ela se pergunta, que crença é essa? Que homem é esse que faz com que o meu irmão tenha essa dignidade ao partir daqui? E encontra mais uma vez Ananias, que em conversa com Ruth, que é a amiga que está aguardando, ela se entrega ao Nazareno. E quando Paulo a procura novamente, ela está doente e cristã. Ele se desilude e começa mais ainda a perseguir. Quem era o foco dele agora? Ananias. E ele parte. Essa história toda, para quem já leu, eu trouxe até aqui, deixa eu mostrar a capa. Esse livro aqui, ele foi ditado a Chico Xavier no ano de 1941, por Emmanuel. E Chico diz o seguinte, que quando ele começou a ditar esse livro, a impressão que ele tinha era que Emmanuel estava presente naquele momento em que o fato acontecera. Porque Chico tinha a faculdade, ele via, ele ouvia e sentia. Então, ele tinha cenas que ele percebia, porque Emmanuel plasmava aquelas cenas para que Chico a reproduzisse de uma forma mais viva. E aí a gente vai encontrar muita coisa a respeito disso. Eu fiz aqui uma anotação. Muito se tem escrito sobre os episódios decisivos da sobrevivência da doutrina cristã. Nada, porém, se compara à descrição feita por Emmanuel em seu romance Paulo e Estevão, captado pela mensagem de Chico Xavier. Então, ele dita o seguinte, ele mostra a Chico e fala, quando Paulo, ainda Saulo, vai em busca de Ananias em Damasco. E ele vai pelo deserto, vai, seguindo com seus soldados. E, de repente, ele se depara, ele tem um mal súbito, e Chico, pelo ditado por Emmanuel, traz a seguinte trecho. Saulo, às portas de Damasco, demandava louca perseguição aos cristãos. Sente-se em dado momento envolvido por luzes diferentes de tonalidade solar. Tem a impressão que o ar se fende como sob pressão invisível e poderoso.
intimamente considera-se presa a inesperada vertigem após esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir socorro aos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de pedir auxílio. Quantas e quantas vezes nós, diante das nossas fraquezas, a gente se sente dessa forma. A gente se sente tonto. Quantas e quantas vezes, diante de uma realidade encontrada pela gente, quando a gente busca a verdade, o cristianismo, quando a gente busca o Cristo, e a gente se sente assim, assustado, com aquela força que faz com que a gente se sinta mais envolvido. Paulo sentiu-se assim, assustado. Ele se deparou com uma realidade jamais imaginada por ele. Quantas vezes dentro da nossa pequena lucidez, a gente observa e se depara com a realidade da nossa vida. Quantas vezes a gente se depara e reconhece a superioridade de Deus e a misericórdia do Pai através do Cristo para conosco. E Paulo assustado, o que seria aquilo, né? Eu comparei, vendo isso aqui, a quando alguém começa a descobrir a sua mediunidade. Quando uma pessoa começa a se sentir tocado por uma mediunidade. É um misto de susto, de medo, de incompreensão, de espanto. O que será isso? Como eu devo agir? Eu estou assustado. Quer pedir ajuda, mas tem medo que o outro ache que a pessoa está desequilibrado. Quantas pessoas que despontam essa mediunidade e não fala, não comenta, com medo de um julgamento, com medo de não ser auxiliado, com medo de que alguém não compreenda como a pessoa está sendo colocada naquele momento. E Paulo se sentiu assim. O que seria isso? Ele nunca experimentou uma sensação como aquela. Quantas vezes na nossa vida, quando a gente faz uma prece assim, de coração mesmo, com toda a verdade da nossa alma, a gente se sente assustado, porque a gente diz, meu Deus, eu estou tão perto. Eu tenho a impressão que se eu levantar o braço, eu toco a mão de Jesus, eu chego perto de ti. E Paulo assustou-se, porque na crença que ele defendia, não existia explicação para nada disso. Como a gente só veio a ter o Consolador na época que a gente pôde compreender. Você imagina essa sensação naquela época que Jesus tinha falado, mas não tinha sido compreendido. E Paulo ficou extremamente assim, sem saber o que fizesse. Aí ele diz que nesse momento ele é tomado de um desespero. Quantos médiuns que percebem, que sentem, que escutam, que escrevem, o medo, que é isso que eu tenho. Gente, não é fácil. A gente que tem alguns grupos que a gente tem a oportunidade de conversar com algumas pessoas, realmente é uma coisa que assusta, porque as pessoas ainda, em pleno século XXI, têm o mesmo medo que Paulo sentiu naquela época. A sensação de impotência, de incompreensão. Não, a mente, por todas as crenças formadoras da nossa personalidade, a gente muitas vezes não aceita aquilo. Porque a gente vem de outras vertentes, de outras formas de adoração. E a gente não entende. E Paulo não entendia como a gente. Aí diz, a confusão dos sentidos é tanta que ele acaba por cair do animal na areia ardente. Quantos médiuns, gente, quantas pessoas com percepções, às vezes tem essa impressão que vai cair. A tontura, a vista turva, o mal-estar, a pessoa ainda se assusta. Vê que diferença de tempo
E como os sentimentos permanecem os mesmos. As nossas dificuldades, as mesmas. A descrição de Emmanuel sobre o que sucede é uma das mais belas e impressionantes páginas escritas ao longo da história da cristandade. Acompanhemos Emmanuel. A visão parece dilatar-se do infinito. Outra luz banha seus olhos deslumbrados. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de magnífica beleza, dando-lhe a impressão que descia do céu a seu encontro. Gente, quando a gente encontra realmente esse caminho, é estarrecedor. As descobertas é como se fosse um fio que não tem fim. Quanto mais a gente puxa, mais tem fio a desvendar. Quanto mais a gente tenta compreender, mais, eu não digo mistérios, porque na doutrina espírita que nós abraçamos hoje, não existe mistério, porque ela é raciocinada, ela é lúcida. Então você imagina alguém que não conhecia, ouvia falar, não teve contato com Jesus, que mente tumultuada estava ali naquele momento. E quando ele vê, é a mesma sensação de alguém com mediunidade que visualiza um irmão desencarnado. É a primeira vez é realmente complicado, principalmente para quem ainda não estuda, não tem alguém na família, não tem contato com a doutrina espírita. Então, quantos Paulos tem por aí no momento em que o céu se abre? Sentido figurado. Quando a mente se abre, quando é desvendado aquilo que amanhã será natural e normal. Porque a nossa caminhada é para essa compreensão. E que, por incrível que pareça, mesmo há tantos anos, a gente ainda continua sem compreender totalmente. A gente está dando os primeiros passos para levantar o primeiro véu. Então, já estamos a caminho. Isso é fantástico. O autor espiritual, ele ainda fala alguma coisa e diz: sua túnica era feita de pontos luminosos. Porque quando o médium começa a ter essas visões, a impressão que tem é de muita luz, é de uma claridade. Principalmente se ele tiver aquela ligação direta com o Cristo. Se ele for um cristão que tenha, independentemente de conhecer a doutrina espírita, pertence ao ser humano, de qualquer uma das suas vertentes. E qualquer criatura pode sentir e ter essa sensação de Paulo. E vamos mais adiante. Os cabelos tocavam os ombros a Nazarena, os olhos magnéticos imantados de simpatia e amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava divina tristeza. Gente, quantas e quantas vezes a gente imagina Jesus triste com a gente. Mas tem uma coisa, ele, independentemente de qualquer coisa, da gente se sentir assim ou não, ele nos ama. E é esse amor que nos faz estar aqui nesse momento. É esse amor que traz a gente
tudo, ele passa a não enxergar. E quem vai procurá-lo? Através da mediunidade, Ananias recebe essa incumbência e vai em busca de Paulo. Então, gente, daí, o que é que tem Paulo com nós? Conosco, todos. O que é que Paulo tem? Gente, quantas mentes sinceras, honestas, decentes, hoje, no dia de hoje, busca a doutrina cristã. Quantas criaturas hoje estão, mais do que nunca, voltadas para esse ser que nunca ficou para trás. Quantas criaturas hoje estão sendo tocadas por esse amor que ele veio trazer há mais de 2000 anos. Quantas criaturas hoje são os Paulos da vida? Pelo menos aqui, quantos Paulos estão aqui juntos? Quantas criaturas hoje estão aqui querendo aprender, ouvir falar, saber o que é que ele tem para mim, o que eu tenho para dar para ele? E a gente se pergunta, que queres de mim, Senhor? Que esperas de mim? Porque com certeza, ele não está esperando santidade de nenhum de nós, mas ele espera que nós sejamos fiéis aos seus ensinos, pelo menos tentemos praticar esses ensinos, que sejamos melhores, que sejamos criaturas de bem, que sejamos, a exemplo de Paulo, né? Que a partir daquele momento, ele começou a se dedicar à fraternidade. Ele começou, depois de um certo tempo, que ele ficou isolado, trabalhando sozinho, a disseminar os seus ensinamentos e a praticar. Porque você falar é uma coisa, você praticar é outra. Paulo foi injuriado, apedrejado, insultado, mas ele não desistiu. Quantos de nós, muitas vezes, desistem no meio do caminho, como todos nós, eu acredito, que um dia já desistimos de levar adiante a sua meta de vida. Quantos de nós não se sente responsável pela sociedade? Quantos de nós não se sente responsável por uma criança de rua? Quantos de nós não se sente responsável por aquela criatura que durante a noite não tem para onde voltar, dorme pelas calçadas? Quantos de nós, às vezes, quando alguém bate a nossa porta, a gente com medo que se assoberba hoje da gente, a gente nem abre essa porta. Quantas vezes a gente nega o ouvido para escutar uma queixa, porque não tem tempo, porque eu já estou cheia de problema, eu quero ouvir mais problemas de ninguém. Quantas vezes a gente acha que não tem o que dar? Paulo, naquele momento, ele se despe de toda a vaidade. Ele se despe de todas aquelas roupas que ele usava suntuosas. Ele se despe de tudo que ele tem. E vai ser o curtidor de couro que ele era. E com aquilo que ele tem dele, ele parte para o trabalho do Cristo. O que é que nós estamos fazendo por esse trabalho? Hoje, dia 2, dia em que muitas crenças, muitos costumes, muitas culturas, porque na oriental se cultua os mortos todos os dias. Mas nós temos um dia, como dia do pai, dia da mãe, dia do irmão, do primo, do avô, porque hoje, depois do Face, todo dia é dia de alguma coisa. Então, se cultua esses mortos. Mas nós, muitas vezes, estamos mortos, vivos. Nós estamos mortos quando a gente dá as costas para algum amigo. Nós estamos mortos quando, muitas vezes, a gente dificulta a vida do outro. Nós estamos mortos quando, muitas vezes, a gente não tem coragem de fazer uma prece pelos que se foram. Quando, às vezes, a gente não cultua em nós
a boa vontade. Até mesmo de fazer uma prece por quem a gente não gosta. Porque todo mundo tem alguém que não simpatiza. Todo mundo tem alguém que não gosta. Porque são as nossas diferenças espirituais. Não é diferença pessoal. São diferenças, são sentimentos, são sensações que a gente tem. E quantas vezes a gente só critica, quantas vezes a gente diz assim, meu Deus, me ajuda a suportar, né? A gente nem diz isso. E quantas vezes a gente não tenta, não tem coragem de tentar. Às vezes a gente tenta 1, 2, 3 vezes, não consegue, respeite, ore e siga. E Paulo deu esse exemplo praticando. Paulo foi condenado e mesmo sabendo que estava condenado à morte, ele nunca desistiu de pregar o evangelho. Quantos de nós estamos aqui e temos vergonha de ir lá fora falar sobre o evangelho? Gente, isso é palpável na gente. E um dia a gente se promete assim, Jesus, a partir de hoje, eu não vou me negar a levar a sua palavra a ninguém. Porque falar de Jesus é falar de amor. Falar do evangelho é falar dos ensinamentos mais lindos que ficou para a gente, o que restou para a gente da herança do Cristo. Ele deixou para a gente o maior código de ética e de moral que a gente pode ter. E a gente se nega a falar. A gente se nega a falar com alegria. A gente se nega a ser feliz em falar do evangelho. E a gente, quantas vezes a gente nega a nós mesmos, porque no fundo a gente sabe que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente nega para a gente mesmo esse caminho. E Paulo, muitas e muitas vezes, ele na prática da caridade, porque ele fazia caridade com o que ele tinha. Ele distribuía com os demais. Às vezes nós queremos fazer caridade com aquilo que ganhamos, mas não envolvemos emoções. E o que é que é a caridade mais fácil? É tirar o dinheiro e entregar para que alguém resolva. E aí, o envolvimento emocional, e o carinho, e o aconchego, e a pessoa se sentir afagada, amada, acolhido, de uma forma, simplesmente pela minha postura. Não, eu sou um sábio, porque Paulo era um sábio. Eu sou um sábio, eu não vou me envolver com réis mortais. Mas Paulo descobriu o verdadeiro sentido da vida dele, quando ele realmente se juntou aos réis mortais. Quando ele passou a conviver com o outro, com a dor do outro. Quando ele passou a ver no outro a sua imagem. Quando a gente muitas vezes se olha no espelho e a gente se depara com a nossa imagem, a gente se pergunta, eu digo assim, a gente, porque nordestino chama a gente, né? Mas nós nos perguntamos, quem verdadeiramente eu sou? Eu sou aquilo que eu sinto ou eu sou aquilo que eu falo? Muitas vezes, Paulo exemplificou nas atitudes, nas ações, no comportamento, na postura, na ética, na compreensão, na dignidade. Ele não tinha dinheiro, porque nem sempre o dinheiro cabe em todo lugar. Mas o amor nunca é demais. Quando a gente diz para alguém que ama, a gente abriu as portas do coração da outra pessoa. Quando a gente demonstra, a gente chegou a outra pessoa. E quando a gente ama realmente de verdade, aí a porta do mundo está aberta. Porque a partir dali, a gente não tem mais medo de nada. Simplesmente a gente começa a tentar exemplificar esse amor. Porque hoje, nós ainda não compreendemos essa palavra. Hoje, nós já falamos de amor. Estamos aqui falando do amor. Porque há tempos atrás essa palavra nem existia. Amanhã estaremos compreendendo o amor. Depois, em outras encarnações vindouras, nós iremos sentir esse amor.
até que um dia nós seremos amor. Diante desse amor de Paulo, eu peço a qualquer um, inclusive eu peço para mim mesma, todas as noites, todos os dias, todos os momentos que eu tenho, que eu me encontro comigo mesma, eu me pergunto, o que é que eu estou fazendo? Não é? Por quê? O que é que eu posso? E quando eu vejo o trabalho de Paulo, eu me sinto desse tamanho. Você imagina, Chico dizia que era um cisco. E nós somos o quê? Que ainda estamos contando minutos, horas, tempos e dias que perdemos. Não, eu vou perder meu tempo, mas o tempo é a única coisa que a gente tem verdadeiramente nossa. A roupa não é nossa, o emprego não é nosso, os filhos não são nossos, nada. Mas o nosso tempo é nosso. E o que é que eu estou fazendo com o tempo? O meu tempo, o que é que eu estou fazendo para mim, para o outro, para os meus? O que é que eu estou envolvendo essa humanidade que Deus nos deixou? Um sorriso, um abraço, um afago, um como vai, modifica o coração. Paulo, quando ele olhava para as criaturas e dividia o único pão que ele tinha, ali ele dava amor. Qual é o amor que eu estou fazendo? Então, isso que eu digo hoje é uma convocação a cada um de nós, para que a gente possa não perder a esperança, não possa perder a força de vontade, o entusiasmo, que a gente possa não perder esse amor que Jesus deixou para a gente. E para finalizar para vocês, tem um poema, né, que eu gosto muito de música, de poema, dessas coisas. Eu acho que toda arte é a expressão divina. E Abigail, quando Estevão falece nos braços dela, e ele pede, diz aquele poema de Davi. E esse poema eu vou deixar para cada um de nós, para que a gente se sinta acalentado e feliz. Apesar de ser um tema e um poema que em 2 ocasiões ela declamou para o pai e para o irmão, como a vitória do Espírito no corpo. O Espírito sobrevive, é muito mais forte do que o nosso corpo. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga, dos pontos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo das iniquidades, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor do mal. Que nos últimos instantes, sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que Jesus nos abençoe, que nos ilumine, que nos permita termos essa paz. Muita paz para todos. Obrigada, Rita. Que tema fantástico. E como o Evangelho está nos presenteando constantemente com grandes vultos, não é? Vultos de representação, de transformação moral. Como Maria de Magdala, Paulo de Tarso, o Paulo Saulo. Cada um deles nos traz a grande lição e a possibilidade que podemos ter hoje
de modificarmos as nossas vidas, não é? De olharmos profundamente para o nosso eu profundo, e buscar realmente a nossa melhora, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Paulo realmente foi o maior perseguidor, né, dos cristãos, mas foi o maior deles, não é? Ele, na verdade, ele perseguia a ele mesmo. Como nós vivemos a nos perseguir, nós somos perseguidores de nós mesmos. Que possamos refletir sobre isso. E como Paulo mesmo coloca, eu estava aqui procurando aqui no celular, uma frase atribuída a ele, a primeira carta aos Coríntios. Ele fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, é essa nossa perseguição, é crescer, é sair da infância espiritual para nos tornarmos o adulto, né? O grande homem, o homem transformador de nós mesmos. Observando os ensinamentos de Jesus, podemos sim ter os nossos norteadores para essa transformação. Compreender o amor, sentir o amor e ser o amor, como Rita mesmo colocou. Muito obrigada, Rita. Foi muito bom mesmo tê-la nessa noite. Bom, eu tenho aqui um presente para vocês. Aqui a casa tem um presente aqui para vocês. Nós temos 6 evangelhos, segundo o Espiritismo, que é um dos livros da codificação espírita. E vamos presentear, primeiramente, quem está fazendo aniversário hoje. Ninguém? Quem fez ontem? Foi você, Adelson? Tá longe. Aguarde o presente. Quem vai fazer aniversário amanhã? Eu. Rita? O que vocês acham? Ela merece? Não. Merece. Mas ela tem muito, né? Não, eu dou o meu evangelho para alguém que... Ai, que bonito. Então, vamos lá. Ninguém? Então, vamos lá. Quem responder primeiro? Quem era a noiva de Paulo? Abigail, venha pegar o seu presente. Parabéns, querido. Quem Paulo perseguiu, além dele? Quem era o grande perseguido? Não, peraí, Deus. Deixa eu ver qual outra pessoa. Qual era o primeiro nome de Paulo? Quem falou primeiro? Venha, querida, venha, querida. Diga, Shirley, diga. Fale aqui. Fale para explicar. Diga. Boa noite. Ela está precisando de um evangelho devido a um parente dela que está no estado de câncer e está pedindo para compreender o espiritismo através do evangelho. Muito bem, muito bem. Bom, alguém aniversariou, vai aniversariar no mês de novembro? 1, 2, 3. Venham aqui pegar. Pode vir. Oh, venha, querida. Pronto, os aniversariantes de novembro. Eu vi mais uma mãozinha levantando aí. Venha, querida, pegar o seu livro. Acabou. Pode doar? Ela vai pegar. Uma noite realmente gloriosa, de muitos presentes, né? Além de recebermos o Evangelho através da fala de Rita, estamos levando o livro também para os nossos estudos. Então, meus irmãos, lembrando que as nossas reuniões públicas, além da quinta-feira, às 8 da noite, também temos aos sábados, 8 da noite, domingo, 8 da manhã, e terça às 15 horas, com as nossas queridas vovós, que Rita toma conta brilhantemente. É uma norteadora, né? Uma líder que dá muito amor para elas. Lembrando também que a nossa mocidade espírita acontece todos os domingos. Nós temos educação espírita infantil de 8h30 às 9h30. Crianças de 4 a 12 anos. Enquanto as crianças estão na educação espírita, vocês assistem
a palestra pública. E nossa juventude, paralelamente, acontece também de 8h30 às 10 horas. Idade a partir dos 13 anos. Não tem limite de idade. De 13 a... E todos os jovens estão convidados para esse movimento, para esse estudo. Venham agregar, venham nos ajudar a crescer. Tragam os seus jovens, tragam suas crianças, para que a gente possa realmente evangelizar, nos transformar, não é? Queremos também desejar muita boa sorte para a caravana que vai sair aqui para visitar a Mansão do Caminho, na Bahia, no sábado, sábado. Que levem o nosso amor, que levem todos os nossos sentimentos de melhor para Divaldo, para aquele trabalho maravilhoso que eles fazem há anos na Mansão do Caminho. Bem, vamos passar agora a palavra para o nosso irmão Albino, que está nos visitando aqui na casa, não é, Albino? Albino era trabalhador da casa, está em outra casa aqui próximo e vai ser o portador da nossa prece de encerramento nessa noite. Vamos acompanhá-lo. Boa noite. Primeiro, queremos agradecer a oportunidade que a nossa querida irmã nos deu para que eu pudesse participar da reunião de hoje. E vamos agradecer ao nosso Pai Maior por estarmos aqui para aprender o Evangelho, para aprender exatamente a respeito do maior evangelista, que é Paulo. Fechamos os olhos, vamos esquecer por alguns momentos os problemas do nosso dia a dia. Vamos agradecer primeiramente ao Pai por mais um dia, por mais uma lição, por mais um momento como este. E vamos orar aquela lição que ele ensinou aos apóstolos, onde os apóstolos pediram para que Jesus ensinasse a eles a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido, Senhor. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino e toda a glória para sempre. E assim passamos a palavra da nossa irmã que está à frente dos trabalhos de hoje, para dar o mesmo por terminado na tua santa e divina paz, Senhor Jesus. Recebam o nosso abraço e, em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade amiga, encerramos o nosso trabalho nessa noite. Até uma próxima oportunidade. Beba, sobrou.